Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular, do computador. Está começando mais um programa Eclésia. O nosso compromisso toda terça-feira à noite, nesse horário nobre, pela nossa querida Rede Século XXI. O propósito do Eclésia é proclamar o nome de Jesus, abordando argumentos de grande relevância para mim, para você, para o senhor, para a senhora, para todos nós e, por que não dizer, para todos os homens de boa vontade. Sempre na terça-feira nós tratamos de alguma coisa de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o primeiro programa comigo, sempre é algo de Cristo. Somente para lembrar, como são tantos, a ira de Cristo, a fama de Cristo. Hoje nós vamos tratar... Semana passada, nós tratamos de um argumento muito interessante. Nós tratamos do fardo de Cristo. Agora nós vamos tratar da solidão de Cristo. Solidão. Uma realidade ambígua, no sentido de paradoxal, porque ela tanto pode ser algo benéfico como pode ser algo maléfico. Quem diz que não precisa de solidão, na verdade precisa repensar se é ser humano ou não. Mas também quem diz que a solidão sempre é uma coisa boa, precisa repensar o seu pensamento, porque há determinadas solidões que são perigosas, ameaçadoras, perturbadoras. Olhando então para Jesus que disse: "Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Nós precisamos olhar para Jesus e fazer algumas perguntas, porque esse contexto existencial de solidão, ele pode contribuir enormemente para a nossa santificação. A solidão cura, a solidão liberta, a solidão ajuda a pensar. A solidão é uma ocasião que, se bem aproveitada, ela pode dar uma guinada tremenda na nossa vida. Ela pode nos libertar de encostos, de estrupícios, de malafrojados, de gente perigosa, de coisas, de atitudes, de comportamentos, de modos, de jeitos de pensar e de agir. A solidão, ela pode ser o ponto de partida para uma mudança completa, seja para o bem, seja para o mal. Quem diz que não precisa de solidão porque tem que mergulhar no frenesi da correria, dos encontros, das festas, das baladas, dos trabalhos, das ocupações, que tem que ter sempre uma pessoa do seu lado. Cuidado, por favor. Porque essa realidade que vamos abordar agora, ela, na verdade, pode significar para você o começo de uma mudança benéfica tremenda para a sua vida. Cristo, o solitário. Eis um título do qual nós não gostamos muito de tratar. Aliás, se fala muito pouco disso, essa é a verdade. A solidão de Cristo Jesus. E eu começo citando... Eu tenho esse vício, esse defeito, por favor, até ao fim da vida eu não vou sair disso, remeto-me sempre a isto. Ela é o meu alimento, ela é a minha fonte de inspiração e deve ser para todos nós. Primeiro momento da vida pública de Jesus, em que ele se afasta de todo mundo para ficar na solidão. Qual o motivo que leva Jesus a querer distância de todo mundo, inclusive dos apóstolos? Mateus capítulo 14, de 22 a 23. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Contexto. Jesus acaba de receber a notícia da morte de João Batista. Jesus está na Galileia. João Batista morreu na Judéia. E Jesus certamente fica muito triste.
obriga, ele está multiplicando os pães, os peixes, enfim, pregando a palavra de Deus. Quando a notícia chega, ele obriga os apóstolos, todo mundo entra na barca. Só que Jesus vai sozinho. Provavelmente Jesus numa barca e eles em outra. Mas Jesus certamente diz, é o texto que insinua, quero ficar sozinho. Para orar. Para orar. Nesse contexto, ele quer estar sozinho para orar. Agora vamos a um outro motivo que leva Jesus a querer distância de todo mundo. A querer ficar sozinho, a querer se afastar de todo mundo. Esse contexto é um contexto muito significativo. No capítulo 6 do Evangelho segundo João, nós temos Jesus multiplicando os pães e os peixes. Jesus multiplicou pães e peixes 2 vezes. E nesse contexto, no primeiro milagre, na multiplicação, quando todos ficam fartos, todos ficam admirados e desejam, não sei se com boa vontade ou má vontade, em boa fé ou má fé, transformar Jesus num rei. Olha aqui, saciou nossa fome, esse é o esperado. Vamos proclamá-lo rei, porque aí ele cuida da gente, da comida, etc. Reação de Nosso Senhor. João, capítulo 6, versículos de 13 a 15. Quando por amor a gente deve ter distância das pessoas. Às vezes, por amor, Jesus bota para correr, expulsando os vendilhões do templo. Aqui é Jesus quem corre. Quem ama, dependendo do contexto, bota para correr. E quem ama, dependendo do contexto, corre das pessoas que dizem que amam aquele que vai ser elogiado, paparicado, afagado, com elogios, com coisas bonitas. Com a palavra, o evangelista João. Eles os recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia, é este verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Tornou a retirar-se sozinho. Tornou. Quer dizer, ele costumava subir ao monte sozinho. Cheio de misericórdia, sem dúvida. Compassivo diante das indigências das pessoas? Sem dúvida. Curando enfermos leprosos, expulsando demônios, realizando maravilhas, pregando a palavra de Deus, cheio de ternura para com todos? Sem dúvida. Mas havia um momento do dia de Nosso Senhor em que para ele era sagrado. Tornou a retirar-se sozinho para o monte. Nesse contexto, o motivo foi esse, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei. Essa não era a missão de Jesus. Jesus não veio para isso. Sem dúvida alguma, havia gente muito bem intencionada no meio do povo, mas havia também umas víboras que talvez por não entenderem qual a missão de Jesus, queriam colocar na cabeça dele essa ideia, o Messias puramente humano, um salvador da pátria, com os critérios dos essênios, dos escribas, dos fariseus, dos herodianos. E Jesus não comunicava a ninguém, Jesus subia ao monte, como quem diz, chega, sai para lá. Não com esse jeito alagoano, por favor, Jesus não tinha esse jeito alagoano, mas certamente todos já entendiam. Ele quer ficar sozinho. E não vamos incomodá-lo. Não vamos atrapalhá-lo. Olhe o que diz o texto. Tornou a retirar-se sozinho para o monte. Tornou. Não foi a primeira vez. Agora, o estar sozinho de Jesus não significa dizer que Jesus
em absoluto esteja sozinho. Lembre-se, quando Jesus fica sozinho durante sua vida pública, ele não está sozinho. Ele está sozinho sem a presença de nenhum ser humano. Está claro? Mas Jesus é Deus. Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Desde toda a eternidade, Jesus nunca ficou sozinho. Eu e o Pai somos um. A Trindade Santa, antes que o mundo existisse, se é que se pode falar em antes de Deus, desde toda a eternidade, Deus Todo-Poderoso é uma comunhão de pessoas. O Pai não está sozinho, nunca esteve. O Filho não está sozinho, nunca esteve. O Espírito Santo nunca está sozinho, nunca esteve. O Pai que é onipresente, o Filho que é onipresente, o Espírito Santo que é onipresente. Onipresente significa estar presente em toda parte? Significa isso. Onde está o Pai? Estão o Filho e o Espírito. Onde está o Filho? Estão o Pai e o Espírito. Onde está o Espírito? Estão o Pai e o Filho. Nesse sentido, Jesus nunca está sozinho. E aqui eu cito 3 textos. Quem gosta muito da solidão de Cristo e da não solidão de Cristo, sabem quem é? São João. São João. É em João capítulo 6, de 13 a 15, que Jesus torna a se retirar sozinho. E é somente no Evangelho segundo João que tem 3 textos onde Jesus diz que nunca está sozinho. Primeiro texto, João capítulo 8, versos de 15 a 16. Vós julgais segundo a aparência. Eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Não estou sozinho. Jesus julga. É verdade, quem virá sobre as nuvens com poder e glória para julgar os vivos e os mortos, como recitamos no credo, não é o Pai, não é o Espírito, mas o Pai está com o Filho. E o Espírito está com o Filho. Mas quem julga é o Filho. E o Filho, ao julgar, não está sozinho. E ele julga segundo a verdade que é do Pai, a verdade que é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, no dia do juízo final, toda a humanidade se comparecerá diante de Jesus e ali estarão o Pai e o Espírito. Mas é o Filho quem julga. Ao deixarmos a nossa vida, nos apresentaremos diante de Jesus, segundo aos Coríntios 5:10, mas para a prestação de contas dos nossos atos diante de Jesus é diante do tribunal de Cristo, mas o Pai estará presente e o Espírito estará presente. Próximo texto, João, capítulo 8, versículo 29. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Sempre está comigo. O Pai é onipresente, já vimos. O Espírito é onipresente, já vimos. O Filho é onipresente. Tudo que o Pai faz é por meio do Filho, na força do Espírito Santo. Nada que uma pessoa da Trindade faz é sem a presença das outras 2 pessoas da Trindade. Ele não me deixou sozinho. Portanto, quando Cristo se isola para ficar na solidão, significa nenhuma criatura humana por perto. Mas lá, sozinho, ele não está sozinho. E ele não está sozinho porque o Pai está com ele e o Espírito está com ele. Finalmente, o último texto da solidão de Cristo, onde se diz, ele é quem diz que não está sozinho. João capítulo 16, versículo 32. Aliás, é um dos capítulos da promessa do Espírito Santo. Com a palavra Nosso Senhor. Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados cada um para o seu lado e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus aqui está profetizando o momento exato do Jardim das Oliveiras, onde ele vai ser preso, quando Judas chega com os soldados. Todos eles fogem. Um foge nu. É exatamente o evangelista Marcos, que foge nu.
Ele é o único que registra esse momento. Todos eles fogem. Me deixareis sozinho. Aqui está o Cristo sozinho, mas é o Cristo que não está só. Atenção! Me deixareis sozinho, mas não estou só porque o Pai está comigo. Então aqui é uma solidão provocada pelos apóstolos, que é diferente daquela solidão querida por Cristo. A solidão querida por Cristo significa eu quero ficar sozinho. Vocês fiquem aqui. Não quero ninguém por perto, nenhum apóstolo. Aí é Jesus quem quer. No Jardim das Oliveiras, na Quinta-feira Santa, é outra coisa. É outro contexto. Deixar Jesus sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Está terminando o nosso primeiro bloco. No segundo, a gente vai continuar da solidão de Cristo à nossa solidão. Quando é que a solidão nossa é boa? E quando é que a solidão nossa é má? É preocupante. Se você está assistindo ao nosso programa pelo YouTube, deixe o seu like, recomendando assim esse vídeo aos seus amigos. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ser notificado das nossas próximas transmissões e nossos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever lá também. Procure por Dom José Francisco Falcão. Nós vamos agora para um breve intervalo. Por favor, não fique na solidão, pelo amor de Deus, fique com Jesus, porque daqui a pouco a gente volta para falar da solidão dele e também da solidão nossa. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, desta vez tratando do argumento fascinante, a solidão de Cristo. Cristo, o solitário. Vimos no primeiro bloco algumas passagens do Novo Testamento em que nosso Senhor Jesus Cristo busca a solidão, que é a distância de todo mundo. E os motivos são vários. O primeiro motivo, para orar. O segundo motivo, para fugir da glória do mundo, porque ele, depois de multiplicar os pães e os peixes, alguns da multidão querem fazer nosso Senhor rei. Nosso Senhor, olhe, nada disso. E Jesus se afasta para orar. Aliás, o texto diz, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Tornou. Isso quer dizer que Jesus tinha o hábito, Jesus tinha o costume de ficar sozinho. É maravilhoso você conviver com todo mundo, sobretudo com as pessoas que você ama. É maravilhoso você se doar a todo mundo, você ser útil a todo mundo, você ser caridoso, benevolente, compassivo, etc., se condoer das dificuldades dos outros, dar a sua parcela de contribuição. Mas para nós cristãos, esse momento da vida é fundamental. Ninguém por perto. E eu vou dizer, ainda que seja muito difícil do esposo ficar longe da esposa, e por favor estejam perto sempre um do outro, sempre que puderem, mas lembrem-se, por favor, e aqui nós vamos ver nesse segundo bloco, é importante estar sozinho diante de Deus, sem ninguém por perto, pelo menos no íntimo do coração. Vamos dar agora 3 motivos para nós buscarmos a solidão. Motivos bons. Isso significa que, fora desses motivos, pode haver algo de complicado. Tem solidão que não é boa. Eu vou falar agora dos 3 motivos da solidão boa, da solidão útil, da solidão necessária para a nossa conversão, para a nossa santificação, para crescermos até a perfeição. O primeiro motivo para buscarmos a solidão é dado pelo Papa São João Paulo II na audiência geral de 10 de outubro de 1979, primeiro ano do seu pontificado. Que saudade! Com a palavra, o grande santo, esteja atento porque o texto vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. O homem se encontra só diante de Deus, sobretudo para exprimir
através de uma autodefinição, a própria autoconsciência, como primitiva e fundamental manifestação de humanidade. A consciência revela o homem como o ser que possui a faculdade cognoscitiva a respeito do mundo visível. Com este conhecimento que o faz sair, em certo modo, fora do próprio ser, ao mesmo tempo, o homem revela-se a si mesmo em toda a peculiaridade, o seu ser. Está não apenas essencialmente, mas subjetivamente só. Solidão significa também subjetividade do homem, a qual se forma através do autoconhecimento. Entrar dentro de si para se conhecer. As opiniões das pessoas, as teorias das pessoas, as palestras das pessoas, por mais bonitas e importantes que sejam na nossa vida, devem ser reputadas como subsídios para que nós nos conheçamos a nós mesmos, sem ninguém por perto. A solidão favorece isso. Santo Agostinho chama Deus Todo-Poderoso de intimior, intimomel. Senhor, tu és o mais íntimo do meu íntimo. Eu te procurei fora de mim, quando na verdade tu estavas sempre dentro de mim. Santo Agostinho, o culto, o que tergiversava, o que elucubrava, o que fazia teorias, dava aulas perfeitas a respeito do estoicismo, do platonismo, do aristotelismo, etc., não encontrava Deus. Por que ele não encontrava Deus fora dele? Porque Deus estava dentro dele. Autoconhecimento. Conhecer-se na ótica de Deus. E assim a gente conhece que lá dentro do nosso coração, Deus está. Deus fala. Sem o silêncio, sem a solidão. Dificilmente você vai descobrir o que Santo Agostinho descobriu. Segundo motivo para você buscar a solidão. Papa Francisco. Audiência geral do dia 16 de dezembro de 2020. Homens e mulheres de oração procuram a solidão e o silêncio não para serem incomodados, mas para ouvir melhor a voz de Deus. Por vezes, retiram-se do mundo, na intimidade do seu quarto, como Jesus recomendava, mas onde quer que estejam, mantêm sempre a porta do seu coração aberta. Uma porta aberta para aqueles que rezam sem saber que estão a rezar. Para aqueles que não rezam minimamente, mas trazem dentro de si um grito abafado, uma invocação oculta. Para aqueles que cometeram um erro e perderam o rumo. Qualquer pessoa pode bater à porta de um orante e encontrar nele ou nela um coração compassivo, que reza sem excluir ninguém. A oração é o nosso coração e a nossa voz. E faz-se coração e voz de muitas pessoas que não sabem rezar ou não rezam, ou não querem rezar, ou estão impossibilitadas de o fazer. Somos o coração e a voz destas pessoas que se elevam até Jesus. Ao Pai, somos intercessores. Na solidão, quem ora, quer na solidão de muito tempo, quer na solidão de meia hora, separa-se de tudo e de todos para encontrar tudo e todos em Deus. Eu penso que é um texto formidável. É preciso se distanciar das pessoas. É preciso distanciar-se daquilo que faz barulho, é preciso distanciar-se, vamos chamar hoje de poluição. Existe poluição sonora? Você sabe que tem, não é? A poluição disso daqui, quando está ligado, poluição de caixa de som, de flashback, de, de home theater, ou de qualquer dispositivo, telefone, microfone, televisor, etc. A agitação, nem nós falamos com Deus, nem Deus fala conosco. Por isso, uma série de cuidados para que a nossa oração seja frutuosa precisa ser tomada. Dentre elas, silêncio ao nosso redor. Vou entrar em solidão. Vou fazer deserto. Vou me distanciar, pelo menos por um certo tempo, de tudo e de todos, para estar com Deus. A brisa suave do profeta Elias
foi quando ela passou que Deus se revelou a ele. O profeta ouviu a tempestade, Deus não estava nela. O profeta viu a procela, Deus não estava nela. O profeta viu um vento fortíssimo, Deus não estava também no fogo. Enfim, em todas essas circunstâncias pomposas, espalhafatosas, chamativas, que são perceptíveis pelos sentidos, mas só na brisa suave Deus se revela ao profeta. Silêncio para estar com Deus e para encontrar tudo e todos em Deus. Expressão muito feliz de Papa Francisco. Terceiro e último motivo. Aí são as palavras de nosso Senhor. Mateus capítulo 6, de 5 a 6. Quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Entra no teu quarto. Não é, antes de tudo, um quarto de 4 paredes. É a intimidade do teu coração. Isto é, ali onde ninguém bisbilhota. Ali onde ninguém dá pitaco. Ali onde não pode ter um entrão. O que é o entrão? É uma pessoa que não é convidada e está ali de gaiato. O íntimo da nossa consciência. E fechar o quarto. Isto é, aqui somos somente eu e Deus. Aqui Ele sabe de tudo. Ele conhece e esquadrinha o milímetro quadrado espiritual mais escondido do meu coração e conhece melhor do que eu o que está dentro de mim. Ali onde eu não posso fingir, onde eu não posso dissimular, ali onde é desnecessário, seria até ridículo teatralizar, porque Deus conhece o íntimo do meu coração, entra no teu quarto. Fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. Orar em segredo. Isto é, a expressão da minha oração com a porta fechada do meu quarto, isto é, ali onde só há privacidade e intimidade, coração privativo, coração absolutamente íntimo de Deus, ali a verdade se revela. Ali, e já falei no primeiro motivo, o autoconhecimento de que fala São João Paulo II, na belíssima audiência geral de 1979, ali eu me conheço como eu sou. E ali Deus me fala, dizendo, aqui é absolutamente desnecessário o que as pessoas dizem a respeito de você. Os elogios, os aplausos, os títulos, as comendas, as medalhas. Quanta bobagem! Aqui somos somente nós dois. Fala, filho. Diz, e aquilo que tu disseres, tu saibas. Eu já sei desde toda a eternidade. Aqui é mais o clamor da alma. Aqui é o ímpeto do teu coração, que ou é sincero ou não é oração. É um fechamento da porta do teu quarto com aquela presunção ridícula de achar que está diante de um Deus que não sabe de nada, que não conhece nada, que não entende nada. Vamos tentar agora responder algumas perguntas. Caio, acho que já chegaram. O nosso digitador que recebe por WhatsApp as perguntas. Dom José, tenho muita dificuldade em buscar a solidão para orar no dia a dia. Todos os aspectos externos dos que não posso me afastar como num retiro me afetam. O que fazer para me desligar e bem viver a solidão da oração? A pergunta é muito importante no mundo corrido que nós vivemos, em que nós vivemos. É preciso, primeiro, tomar providências, digamos, geográficas, espaciais, senão nós não rezamos.
Como o tempo é questão de preferência, eu faço as seguintes perguntas para você. Quais são aqueles horários do seu dia que você poderia dedicar para a oração, onde o local fosse o mais adequado e favorecesse o silêncio, e também o tempo, a ocasião, sei lá, meio-dia naquele local, muito trânsito, muito barulho, etc, etc. Bem, aqui não é recomendável, não me concentraria como deveria. Então, se não pode ser meio-dia, tente algum horário da tarde, está certo? Se não consegue, porque você só tem uma hora do almoço, se tem uma hora do almoço, pode ir à missa, e a missa que demora, tudo bem, vá, faça. Se você não consegue nem da hora que você sai de casa, porque o trânsito até o trabalho é isso aqui, é todo corrido e você só 5 horas da tarde começa a se dirigir para a sua casa. Quem sabe se o local da oração poderia ser a sua própria casa? Se puder uma igreja, tudo bem. Se puder um ambiente de trabalho, uma sala fechada com ar-condicionado ou sem ar-condicionado, enfim. Mas é muito importante você priorizar a oração. O horário tem que ser esse. Pode ser esse. É conveniente que seja esse porque ele se encaixa na minha correria. E não é somente horário, mas também o espaço. Tem espaços que favorecem bastante da Capela do Santíssimo, a própria igreja, ou o próprio carro, rezar dentro do carro, enfim. O importante é que você, quanto possível, conjugue tempo dentro do seu horário corrido com espaço. Mas, principalmente, isso providenciado que na hora de rezar você fecha o quarto, agora sou eu, chega de celular, chega de ficar pensando nisso ou naquilo outro. Posso até na oração apresentar minhas chagas, minhas lamúrias a Nosso Senhor a respeito do dia que passei, do drama que eu estou vivendo, das graças que eu pretendo alcançar, etc, etc. Mas fechar o quarto. Vai depender muito, querido irmão, dessa busca, dessa organização do seu tempo para que a oração, de fato, seja uma oração de solidão. Está terminando o nosso segundo bloco. Eu pediria a você que não saísse daí. Tem mais algumas perguntas que já chegaram antes de terminar esse bloco. Eu quero agora dar uma dica muito importante a você, especialmente se você está gostando dos nossos encontros aqui do programa Eclésia, que se realiza, sempre esses programas se realizam aqui em Brasília. No nosso site, você pode encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI, bem como as homilias e deixar o seu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. E esse modesto contributo para a glória de Deus, você vai ter acesso a ele gratuitamente. Por favor, não saia daí. Peço a você encarecidamente que esteja conosco no terceiro e último bloco. Solidão. Quem não precisa dela? Solidão. Como ela é edificante, como ela nos fala, como ela é elucidativa, como ela nos ajuda a crescer, como ela nos revela quem nós somos, desde que, ao fecharmos a porta do nosso coração, nos apresentemos como nós somos diante daquele que tudo sabe e que tudo vê. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do nosso encontro, dessa vez tratando da solidão de Cristo. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco de novo, depois desse breve intervalo, o segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro e último bloco, programa Eclésia. Hoje tratando da solidão de Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, diz Jesus. Precisamos então aprender de Jesus. O solitário, em vários momentos da sua vida pública, Jesus quis ficar sozinho. Mas também ele sempre disse, 3 vezes pelo menos no Evangelho segundo João, não estou sozinho, porque o Pai está comigo.
E também ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. João 8, de 15 a 16. João 8, 29. João 16, 32. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus, que são fiéis em suas orações e doações. Graças à generosidade de vocês, esse programa está indo ao ar. Essa estrutura cara que foi montada aqui em Brasília é para agradar a você, é para levar Jesus para você, para que eu possa falar com vocês toda semana. Se você é sócio, seja fiel na sua doação para a Associação do Senhor Jesus. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, faça a sua doação pelo Pix, que aparece aí na sua tela. É simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na sua missão de evangelizar. Terminamos o primeiro bloco respondendo a uma pergunta. Temos algumas aqui e já vamos para ler as perguntas e procurar respostas para elas. As perguntas, eu lhes asseguro, elas chegam aqui de supetão. Acabaram de chegar, já estou vendo aqui uma, duas, e eu não sou informado dessas perguntas, então é uma tarefa que não é fácil, você não saber o que vai ser perguntado e responder a queima-roupa, isto é, a pergunta é feita queima-roupa e você tem que responder bem. Não é só porque é o bispo, porque o que aqui é gravado vai ficar por toda a eternidade. Vejam que tarefa difícil a minha. Então vamos ao segundo tiro de queima-roupa. A queima-roupa. A solidão de Cristo, então, acontece somente no âmbito físico? Bem, durante a vida pública de Nosso Senhor, enquanto Ele estava conosco, essa solidão, sim, tinha uma dimensão física. Eu repito, citando Mateus capítulo 14, de 22 a 23, quando Jesus recebe a notícia de João Batista, ele se ausenta da multidão e dos apóstolos. Ele sobe ao monte. É uma solidão física. Sim, ainda que lá ele está diante do Pai, etc. Mas tem uma dimensão física. Em João capítulo 6, de 13 a 15, quando Jesus descobre que na multidão há alguns que querem fazê-lo rei, depois que ele multiplicou os pães e os peixes, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Sim, é uma solidão provocada por ele, querida por ele, que tem também uma dimensão física. E Jesus sozinho com a adúltera, ali, digamos que é uma solidão decorrente de os que queriam apedrejar a mulher terem ido embora. Só ficaram ali Jesus e a mulher. O texto nem diz que os apóstolos ficaram. Deve ter sido uma cena muito comovente. Se era uma praça, se era uma rua, se era um ambiente público, sem dúvida alguma, somente Jesus e a mulher. Mas há uma dimensão espiritual da solidão de Jesus. E aqui eu queria citar um outro texto, quando nós isolamos nosso Senhor, quando nós criamos a solidão de Jesus, deixando Jesus a ver navios. Como assim? Nós podemos criar a solidão de Jesus e isso se torna uma desgraça para nós? Bem, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Jesus bate à nossa porta. Se alguém abrir, olha a educação de Jesus. Jesus educadamente abre a porta porque ele não quer estar na solidão do lado de fora. Entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Jesus não quer solidão. Jesus não quer viver solitário de nós. Mas nós podemos deixá-lo solitário na porta do nosso coração. Aqui você não entra. Está batendo? Mas eu não abro. A solidão de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, é de um Deus rejeitado, que está batendo a porta.
E eu nem aí. Infelizmente, a natureza humana pode criar a solidão de Cristo. E uma solidão que o deixa muito triste. Uma solidão de um Deus rejeitado. Jerusalém. Tantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas. Mas isso não foi possível. Vocês não souberam reconhecer o tempo de Deus. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Pois bem, sim, a solidão de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos diversos motivos apresentados no primeiro bloco, durante sua vida pública, a solidão teve uma dimensão física. Mas é preciso, então, pontuar a solidão de nosso... No céu ele não está só. O Pai está sempre comigo. Está na glória. E por ser o Deus onipresente, está em toda parte. Inclusive no inferno, por ser onipresente. Portanto, a solidão de nosso Senhor Jesus Cristo, com sua subida ao céu, me parece, tem o seu caráter dramático. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. No trato conosco, Jesus não quer solidão. Nem quer que vivamos longe dele, na solidão dele, afastados dele, distantes dele, nem quer ele se distanciar de nós. Estou à porta e bato. Agora, nós podemos, com nossa rejeição, com nossa negligência, com nossa displicência, deixar Jesus de escanteio. Dar um chega para lá nele. Sabe o que é um gelo? Na minha terra se diz, quando você quer... Vou dar um gelo nessa pessoa. Nós podemos fazer isso. Apocalipse 3:20. Vamos à próxima pergunta? Dom José. A solidão parece algo muito presente na vida de algumas pessoas. E a identificação se dá justamente porque estas pessoas estão sempre se mostrando nas redes sociais, onde parecem ter muitos amigos, quando na verdade eles não existem e são meros espectadores. Como combater esta dupla imagem para que não acabe numa solidão maléfica? A pergunta é oportuna, sabem por quê? Não são poucos, muito inteligente a pergunta, não são poucos os casos das pessoas, digamos assim, de grande fama, que, por exemplo, cometem suicídio. Chegam à overdose, sei lá, tem tudo. Tem iates, tem apartamentos, tem dinheiro, tem fama, tem prestígio, são elogiadas, os seus shows estão... Mas os casos são muitos na mídia, na história da humanidade, enfim. O próprio Judas Iscariotes, que por fazer parte do grupo dos 12 de Jesus, gozava, o grupo dos 12 gozava de um prestígio. Eles são apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Cometeu suicídio. Outros caem em depressão, enfim. A fama, quando não é bem administrada, ela pode possibilitar isso. Não ela enquanto tal, mas a estrutura psicossomática, eu diria moral, espiritual da pessoa famosa, do afamado, se não esses elementos todos não forem bem administrados, a pessoa pode cair no vazio interior e enveredar por coisas perigosas como drogas, como álcool, como sexo, e até chegando às vias de fato, que é o suicídio. Eu penso que a palavra que me vem à mente, as perguntas são sempre de supetão, e eu tenho que encontrar na Escritura, é o meu defeito, o Salmo 126. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até alta noite vosso descanso para comer o pão de um duro trabalho, porque Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Feliz o homem que assim encheu sua aljava. Não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. É o canto das peregrinações. Quem fez esse canto foi Salomão.
se o Senhor não construir a nossa casa? Qualquer pessoa que se expõe, a pergunta parece que trata das mídias sociais, não é? Lidar com a fama, me parece que eu já fiz um programa aqui sobre a fama de Cristo e já foi ao ar, acho que já foi ao ar, já, pronto. Assista depois a fama de Cristo. Precisamos aprender a lidar com a fama, que ela é, enquanto tal, frugal, ela é passageira e até certo ponto relativa, porque depende da estima que as pessoas, boas ou más, nutrem a respeito daquela pessoa e divulgam e espalham ou coisas boas ou coisas más e aquela pessoa acaba sendo afamada. Há de se buscar uma estrutura psicológica, uma estrutura moral e principalmente espiritual para levar-nos, quando, atenção, Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. A fama em si não é algo mau, mas lidando com ela é preciso que nós tenhamos a consciência de quem nós somos, a quem pertencemos, qual é a nossa missão, qual é a nossa função, qual é o nosso papel e não nos deixarmos envaidecer e nos tornarmos pedantes, convencidos e arrogantes, mas termos aquela consciência. 1 Coríntios 4:7, o que tu tens que não tenhas recebido. E o último versículo da 1 Coríntios, capítulo 1, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Isso não pode deixar de existir no coração do cristão que lida com a fama. Última pergunta, acho que é a última pergunta. Dom José, o Senhor disse que quando Jesus está em sua solidão, ele não está sozinho, mas com o Pai. Vale dizer que isso também acontece conosco? Quando estamos na solidão, Jesus está conosco? Ah, sim, sem dúvida alguma. A frase é dele, Mateus capítulo 28, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. É a última frase do Evangelho segundo Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Cristo está conosco na força do seu Espírito, porque Ele é onipresente, porque Ele assiste à sua igreja, e Ele também disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Essa promessa Ele cumpre pela força do seu Espírito Santo. Estar sozinho, isto é, afastado das pessoas, vós me deixareis sozinhos, mas o Pai está comigo. Isso se aplica também ao Filho, porque eu já disse, o que vale para o Pai, a onipresença, vale para o Espírito e vale para o Filho. Ainda temos tempo para a última pergunta. Como lidar com a solidão que nos é imposta pelas circunstâncias da vida? Me parece que é essa conjugação de Deus está sempre comigo e eu sinto necessidade também de estar sozinho por causa de Deus para buscá-lo, afastando-me por um certo tempo das pessoas. Mas a pergunta parece que diz assim, circunstâncias impostas. Se são circunstâncias impostas por você para buscar Deus, para refletir, para meditar, para estar diante do Senhor, é uma imposição boa. Agora, quando se trata de uma imposição feita pelas pessoas para causar prejuízo para você, aí você aproveite o momento da solidão e diga, Senhor, se eu estou sendo alijado, se eu estou sendo colocado de lado, se eu estou sendo desprezado, ridicularizado, e é por tua causa, abraço essa solidão. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e siga-me. Mas se trata de alguma coisa que você pode e deve reagir, isto é, eu estou sendo escanteado, sei lá como é, colocado de escanteio por causa dessa pessoa, se isso é pirraça, se isso é vingança, coloque-se diante de Deus para ver como você pode sair dessa situação. De que forma Jesus pode ajudar você a se libertar dessa pessoa que nutre por você uma raiva tremenda. Mas tudo posso naquele que me fortalece, viu? Sempre quando as pessoas nos colocam de escanteio, nosso Senhor está dizendo, elas fecharam as portas, estou abrindo aqui uma janela para você. Se você é de Deus, as portas que se fecham para você, para deixar você na solidão, no escanteio, coloque-se diante de Deus de joelhos e diga, Senhor,
Faze com que eu tire dessa situação algo para a vossa glória. Romanos 8, 28. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. O tiro pode sair pela culatra. Se é uma circunstância de solidão imposta pelas pessoas para desprezar você, o Pai está sempre com você, o Filho está sempre com você, o Espírito está sempre com você. Peça a ajuda, as moções do Espírito Santo e, de repente, isso pode ser uma ótima forma de Deus operar grandes coisas na sua vida. Está terminando o nosso encontro. Desejo a você muita solidão e pouca solidão. Muita solidão para estar com Cristo, para crescer em santidade, para colocar-se diante do Senhor, para louvá-lo e bendizê-lo, para se autoconhecer movido pelo Espírito Santo e para melhor servir e amar as pessoas. E desejo a você que você não se sinta só diante das pessoas que amam você, querem bem a você, esteja perto delas, sem esquecer que a solidão em Deus é uma bênção, é uma dádiva. Um grande abraço, uma feliz semana para você. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.